O tempo que pesa e o mundo que corre, o tempo passa e com ele, muitas vezes, o espaço que o idoso ocupava vai sendo lentamente empurrado para as margens. A sociedade moderna, movida pela pressa, pela produtividade e pelo culto à juventude, parece esquecer que aqueles que envelhecem carregam dentro de si uma biblioteca viva, cheia de histórias, aprendizados e afetos. Mas quando os cabelos ficam brancos e o corpo já não acompanha o ritmo frenético do mundo lá fora, é como se a presença do idoso deixasse de ser necessária. Muitas mulheres, em especial, vivem um processo duplo de invisibilização. Primeiro por envelhecerem, depois por terem sido durante toda a vida vistas apenas em função do cuidado com os outros. Quando os filhos crescem, o marido parte, seja por separação, morte ou afastamento emocional, sobra um silêncio que ninguém ensina como preencher. A solidão não chega de uma vez. Ela se instala aos poucos, nos convites que deixaram de vir, nas visitas que se tornaram raras, nas conversas que agora só acontecem por obrigação. É como se o valor da pessoa estivesse diretamente ligado ao que ela ainda pode produzir, oferecer, servir. Quando essa capacidade se esgota, ou quando assim acreditam, ela passa a ser ignorada. Vivemos em uma cultura que teme o envelhecimento. Tudo o que não é jovem é escondido, maquiado ou descartado. A velhice, então, torna-se um lembrete incômodo daquilo que ninguém quer encarar, a passagem do tempo e a fragilidade da vida. Por isso, é mais fácil afastar, excluir, silenciar. As mulheres idosas, em especial, são vítimas de um abandono silencioso. Depois de uma vida dedicada aos outros, acabam sozinhas, como se o mundo tivesse seguido sem elas. E muitas vezes seguem acreditando que isso é normal, que não há mais espaço para seus sonhos, seus desejos, suas palavras. Mas ainda há muito. Só que ninguém quer escutar. O cuidado que nunca volta na mesma medida. A ironia é cruel. Quem mais cuidou acaba sendo menos cuidado. Muitas mulheres idosas passaram a vida inteira colocando as necessidades dos filhos, do marido, da casa e da família acima das suas próprias. Elas deixaram de lado os próprios sonhos para garantir que os outros pudessem realizar os seus. E no final, quando precisam de acolhimento, recebem distância. Esse desequilíbrio é tão profundo que parece ter se tornado uma regra não dita. A sociedade exige que as mulheres sejam cuidadoras naturais, mas não ensina os filhos a retribuírem esse cuidado. E quando elas envelhecem, em vez de reconhecimento, encontram portas fechadas, mensagens não respondidas, ligações adiadas por semanas. O abandono dos idosos não é apenas físico, é emocional. Mesmo quando estão cercados por pessoas, muitos vivem uma solidão insuportável. Falta conversa, falta interesse genuíno, falta presença. É um tipo de dor que não se vê, mas que consome por dentro. As redes sociais, os compromissos do dia a dia, o culto ao novo. Tudo isso parece mais importante do que parar e ouvir uma senhora contar uma história, pedir um conselho ou simplesmente tomar um café com ela. O mundo anda tão rápido que esqueceu como é sentar devagar, ao lado de alguém mais velho e só estar ali. E muitas vezes, a própria idosa não sabe como pedir atenção. Ela aprendeu a vida inteira a não incomodar, a não reclamar, a ser forte. Mas até a força se cansa quando não encontra retorno. E o que era amor vira silêncio. O que era laço vira nó. O peso do silêncio e a força esquecida. Aos poucos, essas mulheres se tornam espectadoras da própria vida, sentadas em cadeiras de balanço, olhando pela janela, esperando alguém que não chega mais. Elas lembram com detalhes de quando eram o centro da casa, da mesa, das festas. Agora, são um canto da sala. A solidão depois dos 60 não é apenas uma questão de idade, é uma questão de valor. O quanto estamos dispostos a reconhecer que essas pessoas ainda têm algo a oferecer? O quanto enxergamos a sabedoria que só a maturidade traz? O quanto deixamos de aprender por simplesmente ignorar quem já caminhou antes de nós? A vida delas não acabou. O que acabou foi o interesse dos outros em fazer parte dela.
A sociedade precisa urgentemente rever essa lógica. Não podemos tratar os idosos como fardos. Eles são raízes. Eles sustentam histórias, memórias e, sim, ainda podem florescer. E muitas dessas mulheres, mesmo machucadas, ainda estão dispostas a amar, a ensinar, a cuidar. Ainda são fontes de carinho, de lucidez, de ternura. Mas precisam ser vistas, precisam ser convidadas de novo para a roda da vida. Ignorar um idoso é ignorar o próprio futuro, porque todos, se tivermos sorte, chegaremos lá. E o que plantamos agora é o que vamos colher mais adiante. A pergunta que fica é: como queremos ser tratados quando o tempo também tocar nossos ombros? O novo protagonismo na terceira idade. Apesar dos desafios e da solidão que ainda acometem muitos idosos, especialmente as mulheres, é importante reconhecer que os tempos estão mudando. Hoje, um número crescente de pessoas após os 60 anos está reinventando sua própria velhice com muita vitalidade e autonomia. Muitos idosos saem para viajar, passear, fazer novas amizades, frequentar academias, clubes de dança e participar de grupos de jogos e atividades culturais. Estão mais conectados, ativos e interessados em manter a mente e o corpo em movimento, desafiando estereótipos ultrapassados que os colocavam apenas em um papel passivo. As redes de apoio entre idosos, as associações e os grupos comunitários têm se fortalecido, criando espaços para o compartilhamento de experiências e para o fortalecimento do sentimento de pertencimento. Essas atividades não são apenas recreação. São formas poderosas de cuidar da saúde emocional e física, prevenindo a solidão e o isolamento. Ainda assim, é preciso reconhecer que essa realidade não é a de todos. Muitos idosos continuam vivendo em situações de abandono e invisibilidade, seja por falta de oportunidade, suporte familiar ou condições econômicas adequadas. Por isso, a mudança que se deseja precisa ser coletiva, cultural e estrutural. O envelhecimento pode ser uma etapa rica, cheia de possibilidades e encontros novos. Mas para que isso aconteça, é preciso que a sociedade inteira se mobilize para acolher, valorizar e integrar os idosos, reconhecendo seu papel vital e seu direito a uma vida plena e feliz. Assim, a terceira idade deixa de ser um fim e passa a ser vista como um novo começo, um capítulo onde a sabedoria, a experiência e a liberdade se encontram para criar novos caminhos.